Oi, eu sou Wagner Martins da Silva e gostaria de falar sobre um problema de doença mental. Na realidade, existem diversos problemas de doença mentais. Cada tipo de problema físico ou mental recebe uma CID-10, Classificação Internacional de Doenças. Essa classificação é uma forma de manter e proteger a saúde, a vida e os direitos humanos que são tanto negligenciados em diversos países, inclusive no Brasil. Durante a ditadura militar, foi negado o direito da Carta dos Direitos Humanos para as pessoas portadoras de deficiência física e mental, da mesma forma como foi negado para pessoas que tivessem qualquer outro sistema ou meio de vida que não fosse o da ditadura militar e o capitalismo selvagem. Pessoas que queriam voltar para os países onde estudaram, né, Cuba, China, porque receberam bolsas de estudo do comunismo, e vieram fazer trabalhos no Brasil, inclusive professores, que defenderam muito o comunismo dos bens públicos. Falavam do socialismo, do capitalismo, o comércio livre, mas que não era para privatizar o bem público. Que relação tem dos fatos políticos com a doença mental? Não existia mais hospício, e não existe hospício em diversas partes do mundo já há muito tempo. Foi abolido o sistema de hospício em 1900. Podiam ter clínica de repouso, tratamento, mas não podiam mais usar aqueles métodos antigos e ultrapassados de tortura. E, inclusive, depois de 1948, com a assinatura da Carta dos Direitos Humanos, que proibia qualquer uso do ser humano como cobaia, o uso do ser humano em atividades perniciosas, ou que denegrissem imagem, sistema, exploração de ideias, porque cabe ao autor o direito de seus inventos e autorias e os dividendos advindos disso. Só que, se for prestar atenção, o Brasil descumpriu todos os 30 artigos da Carta dos Direitos Humanos durante a ditadura. A doença mental tem relação? Tem. Por quê? Muitos dos professores receberam diagnósticos de Pluck, Plaque e Zoom. Por quê? Porque na realidade era só carimbo, não existia quem assinasse. Não eram os médicos que estavam assinando. Esse que é o detalhe. Quem era a pessoa que assinava, na realidade? Era um ditador. Quantos professores ficaram em sala de aula? Poucos. A maior parte foi para o meio da rua, foi viver de esmola, ou foi ser zombado pela população, sem nem ser documento em lugares que ele nem conhece, ou ser jogado no meio do mar, do oceano, ou então o famoso coquetel de Boa Noite Cinderela. Por que fala-se tanto do Boa Noite Cinderela? Diversas tentativas de controle da mente ou do ser humano foram feitas, inclusive culminaram com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque foram tentativas de controlar o ser humano. Histórias como o Soldado Universal, na realidade, são embasadas em realidades. A doença mental foi utilizada durante a ditadura militar para caçar diplomas, caçar direitos, destruir, destituir vidas, perseguir, prejudicar, igual o carimbo de pedofilias. Na realidade, se você for estudar paidos, em grego é criança. Filia é perversidade, é latim. Né? Misturar duas palavras diferentes é estranho. É muito utilizado para resumir ou para explicar situações médicas. Psiquiatras fazem uso, mas não é um uso agradável, porque na realidade quem tem uma noção de grego e latim vai falar, como juntar duas palavras, né? Fica até estranho. Na realidade, essa pedofilia foi uma tentativa de explicar o que seria o complexo de Édipo, o complexo de Jocasta, as perversidades de Thanatos, os problemas advindos de pais que desejam filhos e filhas, distorções mentais que causam problemas sociais abruptos, né? A abruptância. São termos não usuais nos dias de hoje, mas prestar atenção, isso faz parte do meio acadêmico. Qual o problema do Brasil? Diplomas ou diplomacia? Diplomas. As pessoas têm diploma e julgam que sabem tudo, ou querem desdenhar de quem não tenha. Ou tem a história dos analfabetos e analfabetas que tanto atrapalharam a vida do alheio por causa de dinheiro ou por causa de interpretações erradas.
O que mais tem no Brasil é analfabeto interpretativo. Pessoas de alto escalão, que se dizem mestres, doutores e doutoras, e que não sabem interpretar. É um dos maiores problemas enfrentados pelas redações do Enem. Porque quem está corrigindo provavelmente sejam analfabetos e analfabetas interpretativos e interpretativas, iguais tribunais. Se for ver o jogo de interesse, caçaram o Counter-Strike, porque era muito violento. Só que liberaram filmes que você falava, pera um pouco, o conteúdo desse filme faz o Counter-Strike virar balinha. Foda-se. É o que você mais ouve, né? Ou então, isso não é de sua alçada, não te interessa. Você vê aí você fala, poxa, tem jogos super violentos que foram liberados para console. Aí você fica olhando, prestando atenção e fala, alguma coisa tem que ser revista e pensada. Por isso que surgiram essas leis. As leis que defendem a doença mental, as leis que falam de combate à corrupção e as leis que proíbem fazer as mesmas coisas que fizeram na ditadura militar. Mas a ditadura militar foi exatamente o que? Uma Auschwitz? Praticamente. O que foi um Auschwitz? O cristianismo tomando conta da Alemanha e caçando todo mundo que não cultuasse o Ieseus, Noch Hax e o Deus. Uma religião que está associada à prostituição, exploração sexual infantil, uma religião que defende cobiça, ambição, inveja e religiões de Leviatã. Isso aí já é conhecido. Se for ver os erros do cristianismo, não tem maturidade para uma religião que já nasceu errando. Tem que lembrar que Deus é pai e não uma criatura advinda de uma fábula. Né? Então, o que é doença mental em si? É um problema físico, é um problema mental, um problema bioquímico. Que tipos de doenças? Alguns psicólogos, aí você vai falar o que é psicologia? Psique, alma, logia, estudo. Então, na realidade, o termo correto em português é estuda a alma. E psiquiatria, ou psiquiatrio, significa estudo dos pilares da alma, ou tratamento dos pilares da alma, das bases. Se prestar atenção com relação à doença mental em si, tem o problema físico, tem o problema mental, tem o problema social. Qual é o problema físico? Quando a doença mental ela é genética ou quando ela foi um problema bioquímico irreversível. Ou um problema de acidentário, problema hospitalar, uma infecção muito grave pode deixar a pessoa com doença mental. É igual níveis de álcool. A pessoa pode não beber nada alcoólico, alguém ter posto álcool na bebida dela, ter uma convulsão, não volta mais o cérebro dela, pifou. Aí o cara vai falar, mas o que é puff e pifou, né? Isso é até um termo de entendimento, né? Puff e pifou. Né? Aí o cara vai falar assim, poxa, quantas explicações, mas são legítimas e reais. Puff é quando não funciona mais, pifou é quando funciona mais ou menos. Isso acontece também. Memória é um dos maiores problemas da doença mental. Quais os tipos de doenças? Você pode se classificar as doenças como? Né? Físicas, mentais. Então você tem doença físico, químico, biológico e a hormonal. Você pode ter tudo isso ao mesmo tempo. A esquizofrenia seria esse tipo de problema. Ele é tanto físico, como bioquímico, como social. E outros problemas relativos, né? Porque gera perdas neurais ou então bloqueios. Outras pessoas se mantêm intactas. Eles ficam procurando entender como que a pessoa com um quadro crônico conseguiu ter um equilíbrio. Porque é raro isso acontecer. E eu sou uma das raridades desse sistema todo. Tenho esse diagnóstico de esquizofrenia desde os 16 anos de idade. Eu posso dizer que não foi nada fácil receber um diagnóstico desse. Me impediu de dirigir, me prejudicaram o trabalho. Trabalhar é muito difícil trabalhar num ambiente onde as pessoas sabem que você tem esquizofrenia. Só que com o tempo se aprende, né? Igual Mentes Brilhantes. A pessoa que ganhou um diagnóstico de esquizofrenia e ganhou o prêmio Nobel depois. Então, mudou. De repente, ele de excluído passou a ser professor, passou a ser cotado. Você fica a entender o jogo de interesse desses povos e raças. Ele mesmo ficou com ódio do que fizeram. E eu passei por essas cenas também, né? Você está na sua mesa, ou então você está fazendo o seu serviço,
De repente, quebrar, lascar, riscar, sei lá mais o que pode ter acontecido. Foi o louco. Ele falou, que louco. Você ouviu o termo que louco. Ah, não é fulano de tal, é outro. Eles falam, outro. Então fica um clima assim, você falou assim, olha, esquizofrenia não é louco. Ah, você que diz. Então fica um clima horrível. O cara acha que... Aí o cara já vira assim, usando os termos atuais, né? Na época já era assim, hoje também tá ruim, né? Ah, deve ser igual a Suzane Richthofen, deve ser igual o Nardoni, deve ser igual o Sérgio Maia, deve ser igual o Matheus, pega a metralhadora e mata todo mundo no cinema. Ah, deve ser igual o Pádua, né? E a esposa cata a artista, esfaqueia para oferecer para a estátua de Iemanjá preta. Eu mais sei lá o que passa na cabeça do pessoal. Eles falam, gente, é aquela história. Pobre tem o diagnóstico de esquizofrenia. Nem sempre a pobreza está associada a isso. A exclusão, sim. Quiseram tratar os profetas de pobre, não eram pobres, né? Então, na realidade, os caras compram esse diagnóstico de esquizofrenia, paga sabe-se lá quanto para esses médicos, advogados usarem esse diagnóstico, fica 2 aninhos em tratamento, numa spa, né? O cara fica em tratamento, preso? Não, né? Aí 2, 3 anos ele sai em liberdade, quer dizer, ele não vai pagar coisa nenhuma, nunca vai cumprir 30 anos, reduz pena. Uma coisa que é absurda, o mundo todo tem pena de 60, 65, 70, pena de morte, tem tudo quanto é. Tem gente que fala, não tem jeito, se esse cara escapar da cadeia, ele vai matar. E já aconteceu nos Estados Unidos, tem estado que não aceita mudar a lei lá. Por quê? Você fala dos Estados Unidos porque todo mundo conhece os Estados Unidos, mas tem países que tem leis assim também. O cara que comete esses atos igual Nardoni e Sérgio Maia são considerados psicopatas. É psicopatia, não esquizofrenia. Psicopatia é crime. É uma pessoa que comete crime e quer usar um diagnóstico. Isso é realidade. Esquizofrenia é uma doença de não assassinos, de pessoas que não cometem crimes. Aí querer associar esquizofrenia com criminalidade, com o que quer que seja, é crime, é erro. Por quê? A esquizofrenia, o cara pode beber? Tem esquizofrenia que bebe. E fumar? Fuma e usa droga. Por que isso acontece? Dependência bioquímica, já tem relação com o problema, você vai estudar tudo isso, mas esquizofrenia não é associada à violência. Eu tenho o diagnóstico, não fumo, não bebo, não uso droga, não tenho antecedente criminal judiciário, não roubo, não assalto, não matei, não derrubei prédio de ninguém. Eu condeno o que foi feito ao caso de Suzane Richthofen. Eu fico pensando, ela está tão dopada ao ponto de querer o dinheiro do pai para usar tudo em droga, iludida, ou ela tomou um coquetel de Boa Noite Cinderela, ou é perversidade de possessão demoníaca? Isso é pensar, né? Então, na realidade, eu cuidei da minha mãe até ela falecer. Eu ajudava meu pai, ele tinha problemas também de saúde gravíssimos. Os dois tiveram, durante a ditadura, um CPF. Isso deu um rolo. Meu pai trabalhou uma vida, nunca recebeu nada além de aposentadoria por idade. E ele tinha um monte de recolhimento, comerciante. Lascaram a vida do meu pai todinha, do minha mãe também, a minha também, com esse diagnóstico. Então é horrível você que trabalhar. Não tem espaço no mercado, só tinha 8 empresas que contratavam nesse país. 8 tinham, não tem mais. 8 empresas que contratavam pessoas com deficiências física e mental, mas as vagas estão preenchidas. E o problema, esquizofrenia, não há contratação. Primeiro, por causa do clima que os jornalistas criaram em torno desses termos. Associar a pedofilia com esquizofrenia, associar a esquizofrenia com homossexualismo, associar a psicopatia, que são essas pessoas que matam, com esquizofrenia, associar assassinos, ou pessoa que sai batendo e matando. Bicho, eu andei em tudo quanto é lugar desse país aqui, na grande São Paulo, né? Porque na realidade também tem limitações de Estado, monetário, fica excluído de direitos civis, trabalhistas, processuais, tudo quanto é profissão que eu já testei, alguém vai lá e conta que eu tenho diagnóstico, acaba com o meu sistema de entrevista, que é o pior que pode acontecer, é alguém lá, no meio do sistema de entrevista, você perde seu tempo, ninguém te fala por quê. Eu já fui demitido sem justa causa de uns 2, 3 concursos, já aconteceu tanta coisa, então os caras querem me deixar sem renda, sem poder econômico, sem atividade, eu não posso ter banca de jornal. Aí o cara, como não?
Poderia, mas não querem. Por quê? Na hora de eu pegar um atestado de sanidade, é o INSS que me fornece? Não. É o CAPES que me fornece? Não. Onde que eu consigo o atestado de sanidade para comprar uma banca de jornal? Tem que ter o atestado? Tem. É exigência da lei. Eu tenho que ir num médico particular, um psiquiatra, solicitar o atestado. O que acontece? O que acontece é, você tem um quadro de saúde, doença mental, ele já está com a sua filha. Antigamente, o cara podia até esconder, eu nunca escondi, porque eu sei os problemas que pode causar. Ele consulta no sistema nome, CPF, EPIS e tal, ele olha o documento, você tem algum diagnóstico de saúde mental? Tem. RF20-0, CID-10, esquizofrenia paranoide crônica. Aí vai falar, se toma medicamento, é assintomático. O que é esse assintomático, né? Juízes querem discutir ou julgar questões sem saber em detalhes do que significam os termos, né? O que é assintomático? Só o fato de estar usando remédio, tratando. Só. Mais nada. Por quê? Medicamento cura? Não. O medicamento sara? Não. O medicamento acaba com o problema de saúde mental? Não. O medicamento faz recuperar todas as perdas e os prejuízos causados pela doença? Não. O medicamento segura se a pessoa tiver o que eles chamam de surto psicótico. Surto psicótico não é um surto de psicopata. O psicopata tem um surto e sai matando muitos. Psicótico, o cara entra em histeria, euforia, alegria, ou então depressão, melancolia, isolamento, interpretação profunda. Pode acontecer um quadro de bipolaridade é uma coisa comum na esquizofrenia também. A pessoa vai dizer que ela domina tudo quanto é ciência. Eu estou estudando meu caso há 26 anos e não consegui resolver. Primeiro, muda muito de psiquiatra. Uma rotatividade tão grande que você não consegue ter alguém que te estude ou estude a sua questão ou te acompanhe durante muito tempo. Então, na realidade, você é tratado como um objeto e não como um ser humano. O CAPS resolve? Não. Tem muita gente com diagnóstico mental que está no meio da rua, sem renda, sem documento, sem lenço, sem casa, sem comida. Fica durante a semana no CAPS até a hora de fechar. A hora que fecha vai para a rua. Final de semana fica na rua. Não consegue albergue. Tem um monte de gente com um monte de problema. Eu luto bastante para não cair nos problemas que querem causar contra a minha vida. Foram 26 anos de luta para chegar onde eu cheguei. E quando eu fico irritado com razão. INSS não contrata esquizofrênico, nem contratação, não adianta ter concurso. Concurso, você pode prestar quantos concursos forem. A mesma situação vão fazer contra o esquizofrênico. Não passou. E não explica por quê. Pior ainda, a Enem. O cara saber que você tem esquizofrenia e fazer um jeito de você não ter acesso à escola. Isso acontece também. O INEP já foi provado que o MEC erra. Por que erra? Porque o INEP erra. E por que erram? Ciência Sem Fronteira erra. Por quê? Por que erram? Porque o que está corrigindo a prova tem que corrigir 1.000, 2.000 redações, ganha por volume e não por redação. É isso que é a realidade. Muitos bebem, fumam, usam drogas, não tem informação, não estudaram. O que estudaram? Tem gente que está há 20 anos na educação, não leu uma revista, um livro. Nem assiste jornal. Aí você fala, esses jornais televisivos, eles não informam tudo. Então essa pessoa está desinformada, desatualizada. Tudo que o MEC fala que vai ter, não tem. Revisão não tem. Aí fala, não vai ter. Tudo antes dessa lei tinha. Tudo tinha discrepância de 200 pontos para mais, né? Depois que surgiu essa lei que não pode ter discrepância de 200 pontos, senão é revisão, nunca mais aconteceu uma discrepância. Que interessante, né? Nenhuma prova teve a terceira correção ou supervisão. Então você vê que o negócio é bem manipulado. Se você tem uma redação que contenha qualquer argumento que não faça parte da questão, é questão de nulidade. Por isso que os rapazes queriam mostrar isso. Puseram a receita do miojo, que eles falam macarrão instantâneo, e a receita, o hino torcida, tem um monte de redação piores do que essa, ganharam pontuação. E redações boas que foram recusadas, rejeitadas, que a pessoa só consegue se ela processar, e não tem como processar se não seja meio comum. E o INEP, o MEC faz de tudo para não aceitar qualquer argumentação de recorreção da prova. Porque se a pessoa ela consegue ter uma nota acima de 500 nas pontuações de teste, significa que ela sabe ler e interpretar.
Se ela tem acima de 600, significa que ela está estudando bastante. E se faz em uma situação... aquela história de nível, né? Nível e nível. Isso eu ouvi de um professor de vestibular, né? Eu vi uma entrevista. Ele falando que ele não queria mais estudar porque ele prestou o vestibular, barraram a redação dele e ele ficou com ódio, porque ele falou que aquilo que fizeram foi crime. E ele sabia que era crime, e é isso que fazem mesmo. É máfia mesmo, é dinheiro, é o que dá lucro, ninguém tá nem aí com nada. Qualquer coisa eles dão um diagnóstico e tira o cara do mercado, ou então querem tutelar, né? Uma coisa que acontecia muito na ditadura militar. Dá o diagnóstico, tutela, põe o cara no hospício, que não podia existir. Ou põe alguém para cuidar da cara e da bunda, como costumam falar, né? Isso é um termo que os pacientes usam, os médicos falam, não é bem assim, não é? Se essas pessoas já são... aquela história, no Brasil é assim, se você fala, tô com o pé machucado, já veio um querer estrear, né? Tênis novo, já vem uma fila pisar no teu pé, né? Ajudar? Pra te ajudar, Deus, Pai, pra te atrapalhar, vixi. Pra você ver como as pessoas estão tão preocupadas com a aparência, o que tem de foto retocada em Photoshop, GIMP, em tudo quanto é editor de imagem, significa que as pessoas não estão nem um pingo interessadas em verdade e sinceridade. É só faz de conta, né? Aí que tá, a esquizofrenia. É também chamado particionamento das ideias, sem a coerência e sem a coesão. Quando a pessoa tem consciência do que ela tem em relação à doença, ela mantém uma linhagem de coerência e coesão. O medicamento vai mudar esse problema? Não. Vai segurar até certo ponto. Se a pessoa tiver perda familiar, ela vai entrar em crise? Provavelmente. O medicamento é um calmante que mexe com o hormônio TD5, que mexe com o hormônio da dopamina, que é produzido pelo hipotálamo, hipófise e a tireoide. Bloqueiam a produção hormonal da tireoide, que bloqueia a produção hormonal da hipófise, reduzindo os níveis de dopamina, modificando o conjunto de hormônios, testosterona e progesterona. Pode causar todos os problemas, só que gera o chamado embotamento. Na realidade é uma forma de aprisionar a pessoa que tem o problema para a sociedade não ver. É mais isso do que realmente tratar a pessoa, porque o medicamento não vai resolver nada. Entendeu? Não vai resolver mesmo. Vai ajudar, mas não vai resolver. O problema da esquizofrenia é social. Porque aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco e não aproveita é louco. Os caras aproveitam bastante. A hora que aparece um monte de coisa errada, né? Um monte de tartaruga do diabo, os caras já comem o cara. Que história é essa da tartaruga do diabo, né? Falar assim, olha, tartaruga, também conhecido como cágado, né? O filhote de tartaruga é cagadinha. Então, as tartarugas do diabo, né? Uma porrada de coisa errada. Eu nem mexi naquilo, nem é meu serviço. Foda-se, é o que você mais ouve, entendeu? Então, naquela história, a corda arrebenta pro lado do mais fraco. Então, uma vez eu conversando com o chefe, falei assim, então do lado meu os caras querem polinha, né? Não quer deixar eu ter corda, cara, que tá difícil. É isso que acontece. Meio acadêmico, mas usurpam até dizer chega. O próprio cara do Mente Brilhante falou assim, chega de pegar trabalho que o cara fazia, né? Porque Deus é Pai. Cada esquizofrenia é um caso único, um conjunto de problemas. Não é todo mundo que vê fantasma, tem delírio, ou sai ouvindo voz, né? Aquela história, o cara pode dar um diagnóstico, isso é um tom de ironia, mas é sério. Por quê? O psiquiatra pode ser espírita e ele te dá o diagnóstico porque você não compactua das ideias do espiritismo. Eu não ouço vozes, eu não vejo fantasma, eu não saio vendo assombração, nem lenda urbana, coisas assim. Tem um monte de gente que vê e ninguém fala nada, né? Entendeu? Eu não uso nenhum tipo de entorpecente, eu odeio bebida alcoólica, não bebo, não uso droga, não fumo, não sou homossexual, não dou a bunda, né? Aí o cara fala assim, mas você tem cara de que dá a bunda. Eu falei, só se for pra Deus Pai proteger pra não cair mão errada, né? Os caras vêm com um papo desse, né? O cara bêbado, você fala, Deus é Pai, conversar com bêbado. O que é pior, né? Conversar com bêbado ou com corrupto, gente mentirosa? Dos três eu não quero nenhum. Não quero trocar ideia com nenhum desses aí. Aí o cara, tem cabelo, barba comprida,
Aí as pessoas falam, mas como que tira a ideia? Eu gosto de estudar, gosto de ler. Cabelo, melanina. Melanina é uma das etapas de formação do organismo para a formação dos tecidos. Se você corta todo dia a barba e o cabelo está sempre crescendo, a barba e o cabelo, isso quem já estudou medicina vibracional. Toda a força, energia que a pessoa gasta cortando o cabelo e a barba, se ela não cortar, ela vai ser utilizada pelo organismo, essa força vital, para outras partes de prioridade. Então, a unha, na realidade, você até concorda, porque ela não vai fazer parte. A não ser que você vai cortar até o sangue, até a carne. Deus me livre, tudo normal, tranquilo. Evito qualquer tipo de ferimento, machucadura. A quantidade de energia que é poupada pela barba e pelo cabelo num organismo vivo é enorme. Então, na realidade, são estudos e pesquisas. Os grandes médicos, pensadores, filósofos, escritores do começo do século, tudo barbudo cabeludo. Agora o pessoal vem com essa teoria do careca sem barba. Aí você fala assim, tá parecendo passeata infeliz, né? O cara infeliz, careca sem barba, todo mundo careca, todo sem barba. Tem uns que o pessoal fala, não, ele não tem cabelo, não tá nem aí. Se você quiser ter cabelo comprido de barba, fala, meu filho dele, neto dele, tranquilo. Vai entender essa sociedade, né? Os caras falam, o esquizofrênico. Então, na realidade, conserto de computador. Se o esquizofrênico conserta e fica bom, o cara não paga. Não, porque pode dar problema. Tem que ter garantia. Aí o cara, tudo bem, 2 meses, 3 meses. 3 anos. 3 anos de garantia. Não paga, porque é 3 anos de garantia. Aí você fica olhando e falando assim, você quer o quê? Que eu. Foda-se, né? Isso você ouve também, né? Ou então o vizinho, né? Trocar lâmpada, reator de lâmpada, desentupir pia, não sei o quê. Se você vai somando todo o serviço, você fala, pô. Aí você fala, se fosse um eletricista, é 150 paus. Pra mim, o cara não quer pagar nada. Nunca paga. Se fosse um operador hidráulico, é 150 para desentupir a pia, o banheiro e o ralo. E ainda limpar. Aí você fica olhando. Bom, acontece que eu tenho formação de eletricista e operador hidráulico. Aí o cara, como? Ué, esquizofrênico não é demente. E tem pessoas com problemas de saúde gravíssimos que têm a formação e às vezes até sabem. Demência é a deterioração do cérebro. Isso pode ser genético, de nascimento, ou pode ser uma consequência. A consequência até hoje não se achou as causas, né? ou o conjunto de causas, né? Sabe-se fatores. Síndrome de Down, antigamente mongolismo, mal de Alzheimer, que é a deterioração dos nervos, também deteriora o cérebro, e o mal de Parkinson, que deteriora a musculatura, mas gera um atrofiamento das fibras do cérebro. Então, na realidade, eu não sou demente, não sou portador de demência. Problemas de memória, isso que causa muitas vezes incoerência ou incoesão aparente. Na realidade, existe uma linhagem de pensamento, só que quando a pessoa está instável, ela não mantém coerência nem coesão, porque os problemas de memória são causados pela quebra do sistema de mielina, ou mielina. Mielina é a fibra que tem dentro do neurônio. Essa fibra ela faz a conexão com os outros neurônios. Essa fibra ela pode ser alterada, o fluxo, quer dizer, as correntes elétricas passam cada vez mais devagar. Ela pode queimar, ela pode estragar. Em geral, o problema da mielina, ou mielina, ela é causada por bebida alcoólica, cigarro e drogas, ovos, alimentos que contêm ovos. Por quê? Porque o ovo decompõe muito rápido. Isso gera um problema orgânico que causa um chamado curto orgânico no cérebro, porque o cérebro é um coordenador, né? Na realidade, o ser humano não é o cérebro. O ser humano é um sopro fôlego de vida dentro de uma carcaça, um exoesqueleto, um corpo feito de argila e materiais, elementos da tabela química. Então somos mais carbono do que qualquer outra coisa. A pessoa fica olhando o quê? Bom, um milagre divino, que muita gente não valoriza.
A esquizofrenia no Brasil já foi taxada, perseguida, usada para lascar professores, para perseguir pessoas, para tutelar a pessoa, torná-la irresponsável sendo ela responsável, destruir direito, destituir direito, tirar de concurso, impedir de entrar em concurso, exclusão social, trabalhista processual, para não darem vazão nem valor ao que a pessoa escreve. Eu escrevo bem, falo bem, entendo muitas coisas, estudo, continuo estudando. O analfabetismo interpretativo de tribunais e de sociedade causa muitos males à pessoa portadora de algum problema físico ou mental. Minha mãe se tornou portadora de uma doença física e mental depois de um AVC, acidente vascular cerebral. Ela já tinha problema de depressão por causa do que ela enfrentou na ditadura militar. Ela era fundadora e emancipadora do município de Osasco. Ela era são carlense, emancipadora e ela era funcionária pública, primeira funcionária pública de 65, na prefeitura de Osasco. Ela não foi reconhecida, teve um monte de problemas, porque o prefeito foi cassado em 64. O Irante Salazar ficou com o diploma bloqueado. Minha mãe teve muitos problemas porque ela foi emancipadora e era ligada a partido socialista, democrata, trabalhista. Meu tio-avô, Giovanni Andrioli, um dos primeiros agentes imobiliários de Osasco e região. Minha tia-avó, a primeira professora de Osasco. Ela era professora do bairro de Osasco. Tem até as documentações que provam isso. Quando se tornou um município, logo em seguida foi anunciada a ditadura militar, muitas pessoas foram caçadas, perseguidas, tiveram os seus cargos reduzidos, impedidas de estudar, impedidas de diversas atividades dentro da sociedade. Minha mãe foi uma dessas pessoas prejudicadas, nem quiseram constar o nome dela como emancipadora e fundadora. Isso está dentro do IPMO, emancipadora e fundadora. Ela tem até a carteirinha guardada dela. Ela teve um AVC no ano 2000, eu passei a cuidar dela. Meu pai teve um câncer no intestino em 1994, 95. Passamos a cuidar dele naquele período. Quando ela teve o AVC, ela ficou um tempo sendo rejeitada pelos meus familiares, depois que começaram a ajudar. Meu pai, que teve uma modificação de pensamento muito grande em muitos entendimentos. Essa sociedade no Brasil costuma chamar de mentiroso quem não cultua o diabo crucificado. As pessoas, mas como alguém pode falar isso? Eu posso. Aquilo é o Ieseus, filho de Zeus. Isso é direito à religião. Direito à religiosidade, a Carta dos Direitos Humanos. O cristianismo já cobiçou, mentiu, inventou, caluniou, matou, fiz a desgraça. É um biombo para as religiões de Leviatã da antiga Roma. Qual a relação da esquizofrenia e religiosidade? Todas as relações possíveis. Por quê? Porque se a pessoa tem uma religião tendo ou não esquizofrenia, se ela tiver esquizofrenia, ela é maltratada pela sociedade. Por quê? Querem impor. O cristianismo em geral está associado a homossexualismo, prostituição, criminalidade, assassinato, roubo, furto, cobiça, mentira, pecado, ebriedade, toxicomania, exploração sexual infantil, pedofilia, carnaval, defesa de religiões africanas que cultuam diretamente o demônio. Religiões do Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba. Espiritismo cultuava o demônio. O termo espiritismo é velho. Ele era pouco usual. Foi essa a sacada de Allan Kardec, um bruxo, filho de um bruxo. Se for estudar a história do Allan Kardec, você descobre que o diploma dele é comprado, que ele usou isso para criar essa farsa, que é o livro do espiritismo. Se for prestar atenção no que fizeram, o espiritismo quer julgar o que aconteceu antes da pessoa nascer, quer julgar o que aconteceu depois da pessoa morrer. Então, na realidade, o espiritismo quer fazer papel de divindade, quer fazer papel do Espírito Santo, mas eles evocam o demônio, que são os espíritos malignos, para julgar esse período que eles não têm acesso, não sabem o que aconteceu. Primeiro, um fruto nasce e quando se desenvolve e cresce, acabou aquele período. O ser humano ele tem um período de nascimento, crescimento, desenvolvimento e falecimento. Não tem outra vida, é uma vida para defender. Se a pessoa comete tudo atrocidade e fala que ela evoluiu, mas ela continua na atrocidade, então não teve a evolução. Um afantasiamento de um passado inexistente para ela continuar pecando e fazendo tudo quanto é desgraça, numa vida só que ela
julga desnecessária, então que ela queira disponibilizar para a antiga serpente ou perdê-la. Então ela atormenta muitas vidas. Isso é o espiritismo. O cristianismo defende as religiões do Oriente. Tem muita guerra no Oriente, porque o budismo ele é dito nascido de Mariana, a estátua da deusa agarrada por Gotama. Gotama engravidou uma estátua de Shiva para nascer Buda. Hare Krishna é nascido da estátua de Brahma, mas Brahma é nascido da estátua de Shiva. Quem é Shiva? A antiga serpente Leviatã. Na antiga Roma, as máscaras de Deus, todos os deuses da antiga Grécia, que o pessoal tem que lembrar, a antiga Atenas, eram um demônio, a antiga serpente. Qual a relação, de novo, com a esquizofrenia? As pessoas querem negligenciar o direito da pessoa ter opinião e religião. Com tantas religiões que cultuam a antiga serpente, demônio, dragão, com tanto padre que pratica homossexualismo, prostituição, que não casa, brigam com os deuses dos judeus. O deus dos judeus é o deus do Sinai, Jebel Musá. Jebel Musá é um termo árabe. Seria a montanha de Moisés. Então, na verdade, por que serve o cristianismo? Para brigar com o Torá. Que é o Torá? 5 livros. Livro da Criação, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Números, Levítico e Deuteronômio são 5 livros que formam o Torá, as escrituras sagradas. O Êxodo é a saída de uma civilização chamada Luxor, que veio muito tempo depois do período do Antigo Egito, do profeta José Egípcio, ou José do Egito. O José do Egito era hebreu, judeu. Filho de Jacob, Israel, judeu, hebreu. O termo judeu tem relação com a religião e não com a tribo em si. Eu sou descendente de italiano e português. Eu sou descendente de uma tribo de hebreus. Ser judeu não é só fazer parte da comunidade, mas é ser aceito pelo Pentecoste como uma pessoa que defenda e aceite e obedeça ao Torá. Então, na verdade, para que serve o cristianismo? O cristianismo serve para não obedecer o Deus eles falam Gênesis. Gênesis é grego, é o livro da criação. Para não obedecer o Deus Yahvé, para não cumprir as leis de Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Para não saberem os 10 mandamentos, para que serve o cristianismo? Para pecar, para mentir, para defender o que é proibido? Para cultuar Iezeus, Noc, Rex e o Deus. Iezeus não é rei Deus dos judeus. Iezeus é filho de Zeus Leviatã. As pessoas seguem uma religião criada para cultuar um homem, um nome de homem, parido de mulher, numa fábula escrita por Roma e pelas religiões de Roma. Quais eram as religiões de Roma? As pessoas falam, os deuses, Zeus, Minerva, Afrodite, aí você fala, tudo máscara de Leviatã, também conhecido como Caos ou Shiva, ou Hades. Mas também é conhecido como Exu Axé, marido de Iemanjá, pai de Xangô Ogum. Quem é Xangô Ogum? Xangô é a esquerda, Ogum é a direita, mas é a mesma pessoa. E quem é? O espelho de Exu, que nasceu de Iemanjá. Quem é Iemanjá? É Shiva. Mas quem é Shiva? Minerva, Afrodite, Perséfone. E aí você vai estudar tudo máscara da mesma divindade, igual Apolo. Apolo foi um rei que vendeu a alma para o demônio. Para esconder, ele criou a religião de Apolo. Secretamente cultuava Leviatã. A própria história de Hércules. Hércules cultuava Apolo. Então quem Hércules cultuava? Leviatã. E por que ele cultuava Apolo? Para esconder que ele cultuava secretamente Leviatã. Quem foi Hércules? Hércules foi um ladrão que ficou muito rico de tanto roubar povoados. Foi assim que cresceu a civilização da Grécia, Atenas. Quem foi Atenas? Atenas foi um conjunto de religiões criadas para brigar com o mundo. Juntaram as máfias do mundo para brigar com o mundo e quase ganham. Foi um período tenebroso. Queriam fazer o papel da antiga Babilônia, mas qual antiga Babilônia se foi mais de 5? Você tem a Babilônia de Nabucodonosor, a Babilônia dos persas, dos medos, você tem outras Babilônias. Você tem a Babilônia dos etruscos, dos fenícios, você tem a Babilônia dos asiáticos, a Babilônia de Shiba, você tem a Babilônia da Macedônia. A Macedônia veio um pouco antes de Atenas. A Macedônia deu origem a Atenas. Atenas é um conjunto de religiões que cultuavam Leviatã com máscara.
Aí a pessoa diz qual a ligação com esquizofrenia. Loucura é quando a pessoa descumpre um termo de sanidade. Se a pessoa estiver cultuando de forma indireta uma entidade dita maligna, ou que bata de frente com o poder da criação, a consciência que deu origem a tudo, a pessoa está batendo de frente com o poder da vida, o vitae essencial, ou a essência vital. A consciência que deu origem a tudo é Deus, Yahvé. Yahvé é termo aramaico. O hebraico usa o Yahvé. Quem é Yahvé? É aquele que é Deus desde o princípio e tudo fez. E Pentecoste, o poder, honra, a glória de Deus, também chamado de o Espírito Santificador, ou Espírito Santo Iluminador. O que acontece é, o cristianismo bateu de frente com tudo que é sagrado, mexeu com tudo que é proibido por Deus, quiseram dominar, gerar um monopólio com umas gerações que bebem, fumam, mentem, pecam, praticam homossexualismo. Sacerdote judeu casa? Casa. Tem filhos? Tem. Chamado rabino. O rabi é o solteiro, o rabino é o casado. Para dar bom exemplo, ele se casa. Então, se prestar atenção com a relação da doença, religião, política e ciência, tem relação. Por quê? Os médicis eram judeus. Eles tinham religião, culto a Yahvé, Deus, ciências e tecnologias e política. O que é política? Política é pai e mãe governando uma sociedade de pais e mães. Ou uma pessoa que não seja ou não tenha família, mas faça parte dessa liderança. O que acontece com a sociedade é que distorcer os termos usando o grego e latim sem saber o que significa. A história da esquizofrenia é quando a pessoa fica desajustada nessa sociedade, ou que ela tenha um problema de exclusão social, exclusão trabalhista, opressão, repressão, ou que ela perceba que, para ser aceito nessa sociedade, coisa que eu não quero ser aceito nessa sociedade. Porque para ser aceito nessa sociedade, a pessoa tem que beber bebida alcoólica, fumar cigarro, usar droga, praticar homossexualismo, prostituição, adultério, roubar, mentir, praticar corrupção, ser desonesta, ser pecadora, criminosa. Aí a pessoa, porque todo homem é pecador, todo homem é mentiroso. Mentira. Eu vou repetir de novo. Quem fala que todo homem é mentiroso e mentirosa. Porque Abraão era homem e não era mentiroso. Isaac era homem e não era mentiroso. Jacob, Israel, era homem e não era mentiroso. Os profetas eram homens e não eram mentirosos. Pecar é descumprir os 10 mandamentos. Então eu não estou em pecado, eu não descumpro os 10 mandamentos. Há muito tempo eu não descumpro os 10 mandamentos e não tenho interesse nenhum em descumprir. Mentir seria a pessoa descumprir e dizer que não descumpre. Ou querer acusar de descumpridor acusando a pessoa de mentiroso quando a pessoa está dizendo a verdade. Na realidade existe uma distorção do termo. Por quê? Se a pessoa está dizendo a verdade, e eu estou dizendo a verdade, se a pessoa me chamar de mentiroso quando eu digo que eu cumpro os 10 mandamentos, a pessoa está dizendo o quê? Que eu não cumpro? Então, na realidade, tem um clima muito ruim na sociedade, porque as pessoas se declaram pecadores, porque descumprem os 10 mandamentos, mentirosos, porque nunca falam a verdade, nunca falam... E pecadoras. A pecadora, para ser pecadora, a mulher tem que ser mentirosa. Para ser mentirosa, ela tem que ser criminosa. E ela quer que todo mundo seja criminoso, pecador e mentiroso? Se ela quer que a pessoa seja pecadora, criminosa e mentirosa, então a mentirosa é ela. Porque quando eu digo que eu cumpro os 10 mandamentos, eu digo a verdade. Quando eu digo que eu não estou no pecado e não estou pecando, eu digo a verdade, porque eu não sou mentiroso. Agora, se a pessoa quer desmentir, ela está evocando quem? O mentiroso do Leviatã, a antiga serpente? Porque Deus é o Pai da verdade, o Deus das riquezas. Se existe uma divindade para ser dona e criadora de tudo, é Yahvé, Deus. Então Deus é dono de tudo que tem nos céus e na terra. Deus das riquezas. Saúde é riqueza, sabedoria é riqueza, não mentir é riqueza, não pecar é riqueza, ter comunhão com as sabedorias do Pentecoste é riqueza. Então, o cuidado que você tem que ter com frases. Essa frase aqui, todo homem é mentiroso, causa loucura. Por quê? Se a pessoa concordar, ela se declara pecadora, criminosa, mentirosa. Então ela passa a ser mentirosa, criminosa e pecadora. É a mesma coisa que a pessoa se declarar uma coisa que ela não é. Eu não sou fumante, eu não fumo. Aí a pessoa vai querer dizer que eu fumo, ou que eu tenho que me obrigar a dizer uma coisa que eu não faço, sabendo que eu não faço. Como que eu vou concordar com uma coisa que eu não faço? É igual ao homossexualismo. Eu não sou homossexual. A pessoa vai chamar eu de mentiroso? Eu não sou. Não sou mesmo.
Ela pode chamar de mentiroso o pai dela, a mãe dela, a família dela. Aí ela vai falar o quê? Todo homem é mentiroso, igual o pai dela, igual a mãe dela. Aí ela vai falar assim, a mãe dela é mulher. Homem, macho e fêmea da espécie humana. Ela tinha que estudar ciência para saber isso, né? Ou estudar Livro da Criação, capítulo 5. Lá no começo, quando Deus fez Adão e Eva, deu-lhes o nome de homem. Aí ainda tem a explicação. Homem, macho, varão. Homem, fêmea, também mulher, varoa. Isso em hebraico aramaico. O que acontece nesse Brasil é a mulher se declara mentirosa e quer que todo homem seja mentiroso. Mas o demônio é mentiroso, os filhos do demônio são mentirosos e mentirosas. Então as crianças então se tornam mentirosas, principalmente quando elas não sabem que Momo Noel era uma máscara usada no templo de Bacon, ou Bacon, em grego é Bacon. Bacon é um dos deuses que servia a Hades com festas, orgias, prostituições, corrupções e comilanças de cadáveres. Essa é a realidade dos fatos. Se uma mulher declara que um homem é mentiroso, ela tem que chamar o pai dela de mentiroso, o filho dela de mentiroso. O útero que pariu um homem mentiroso é maldito, porque deve ser igual à mãe, né? Aí ela continua insistindo, aí você vai falar, isso é para gerar loucura, né? Ela quer te internar porque você diz que não é mentiroso, ela quer te internar porque você diz que não é pecador. Aí você fala, olha, todo homem mentiroso bebe, fuma, usa droga, todo homem mentiroso dá bunda, é homossexual, é bicha, pratica bichice, né? Ah, nossa, pega pesado, fala, é real, né? A bichice, cobiça, ambição, inveja, droga, bebida alcoólica, cigarro, criminalidade, roubo, furto, perfídia, adultério, malícia. Ela vai falar o quê? Ela vai defender como o pai dela, o marido dela, os filhos dela, se ela declara que todo homem é mentiroso. Aí eu digo assim, em geral, todo homem mentiroso é casado com prostituta, quenga, baranga, biscate, adúltera. Em geral, todo homem mentiroso é pai de quenga, baranga, biscate, prostituta, vadia, vagabunda, adúltera, promíscua, devassa, imoral, drogada, dependente química, narcotraficante, fumante, sem vergonha, safada, corrupta. Aí a pessoa, será que ela vai entender o termo? Ou fica difícil ter um pingo de sanidade, né? Então, na realidade, viver numa sociedade com um diagnóstico, quando se tem consciência. Você sabe, essa consciência toda surgiu quando, em algum dos discursos com algumas pessoas que tratavam, cuidavam de mim ou conviviam comigo, surgiu esse assunto. Então foi dito, se essa sociedade se declara mentirosos e mentirosas porque são filhos e filhas da antiga serpente. Eu não sou filho da antiga serpente, eu não bebo, não fumo, não uso droga, não dou a bunda. Não sou homossexual, não sou ladrão, não tenho antecedente criminal. Porque todo homem é mentiroso, só os ladrões. Eu não tenho antecedente criminal judiciário. Eu não saio corrompendo nem comprando. Vaga em universidade, né? Os vestibulares fraudados com tecnologia. Criança nesse país, mentiroso, mentiroso. Aí quando chega na adolescência, descobre que não tem Papai Noel, que é uma fraude, uma fábula de mentira, é porque ela é mentirosa. Toda criança é mentirosa quando ela é filha de mulher mentirosa que quer chamar todo homem mentiroso. Então isso é para modificar alguns entendimentos. O nome de Deus não é Javé nem Jeová. A pessoa, como não? Não. O nome de Deus é Yahvé. Por quê? Porque não usa um J em aramaico. O cristianismo queria distorcer os livros de Deus, queriam pecar contra Deus, queriam colocar quem no lugar de Deus? Queriam colocar um rei morto no lugar de Deus. Por quê? Quem que controla o rei morto? Inventaram um rei, sabe-se lá de onde? É Calígula, aquele que na cruz. Se for o Calígula bem feito que foi crucificado, entendeu? Aí o cara começa a parar pra pensar, pera um pouco, Roma antiga só tinha a filha da puta, né? O cara, falou filha da puta, a puta é o demônio, a antiga serpente. Deus chama o demônio de prostituta. Então as pessoas têm que começar a usar a palavra de Deus de forma adequada, com honra. O demônio é a prostituta do mundo. E se for o demônio que tá... Porque num cajado que Moisés apresentou, tem um dos cajados que tem dentro do altar, que foi construído, que foi feito, a tenda de reunião, tem um cajado com uma serpente presa. É muito usado no símbolo de medicina, mas aquilo é símbolo de sacerdócio. Curandorismo.
Se a antiga serpente está presa na ponta da espada, o que Roma quis fazer? Chamar a espada de Deus de cruz e dizer que a antiga serpente está crucificada e deram outro nome para a antiga serpente para enganar o mundo? As pessoas se declaram mentirosas porque são criminosas, se declaram criminosos porque pecam. Então, na realidade, é fomentar pessoas com problemas de saúde e de repente consigam uma reversão muito boa de saúde mental nesse sentido, porque o que oprime as pessoas ou deixam elas doentes é ela acabar concordando com mentirosas, com pecadoras, com criminosas, com pessoas que querem impor religião. Com tanta religião cultuando a antiga serpente presa na ponta da espada, queriam me iludir com o quê? Então, na realidade, a sanidade, uma melhoria de estado de saúde mental, tem relação com convicções, com entendimentos e interpretações. O homem não é mentiroso quando tem comunhão com o Pentecoste e poder honrar a glória do Deus Yahvé. É isso que pôde dar uma melhoria também no meu entendimento, nas minhas razões e motivos para ter fé e viver. Quando uma pessoa começa a falar de todo homem é mentiroso, todo homem é pecador, todo homem é criminoso, eu lembro, o homem é macho, fêmea da espécie humana, e mulheres querem ser divindade, né? Imitam a louca da Eva, que se vendeu para a antiga serpente. A Eva vendeu a alma para a antiga serpente, porque ela queria ser deusa, queria ser mãe de deuses e deusas. Na realidade, é daí que tiraram a história de Mariana, né? Maria. Então, na realidade, cultuam Eva e um parido de Eva, Caim, na cruz. Então eu não vou seguir o cristianismo, não aceito como religião, não faz parte da minha religião o Novo Testamento. Para mim só tem o Torá e as profecias canon, salmos e provérbios. Não adianta insistir, não adianta querer me oprimir. Não aceito Papai Noel porque eu sei que é uma mentira. Isso gera só demência, gente lunática, incapaz, incompetente, inútil, fútil. Então, na realidade, a pessoa, quando ela atinge maturidade, o entendimento e a interpretação, e ela esteja embasada na sanidade e santidade do Pentecostes, ela está convicta, e eu estou convicto e certo. Não vou mudar a minha certeza. Porque o que me apresentaram até hoje é corrupção e incertezas, sistemas de corruptíveis. Na realidade, controlam o cadáver preso na ponta da cruz? Será que controlam a antiga serpente crucificada? Não controlam. Então, na realidade, essa é a perfídia de Roma, terem criado uma fábula, uma máscara, uma mentira, que é o Novo Testamento das religiões da Leviatã, antiga serpente, porque acham que controla aquela porcaria presa lá, o Ieseus Nock Rex e o Deus. E Ieseus não é rei Deus dos judeus. A religião é um primeiro entendimento para poder ter uma convicção, uma certeza de pensamento, para ter melhoria da saúde mental. Com relação à política, polis, cidade, ética. Na realidade, seria os pais e as mães liderando, mas muitos pais e mães não honram Deus Pai. E é para honrar pai e mãe assim como honram Deus Pai e Yahvé. Já que não honram Deus Pai, então eu decidi ter honra em Yahvé Deus. Graças ao entendimento que meu pai e minha mãe também tinham honra por Deus Pai. Mas eu prefiro honrar Deus Pai, não vou aceitar uma hierarquia que desonra Deus Pai e Yahvé. Outro entendimento quanto às questões de ciências, eu vejo que virou mais máscara de títulos, de faz de contas e fábulas em hierarquias de pessoas que querem mandar os outros fazer o que não sabem. Ou também é um entendimento de que querem formar hierarquias de corrupções para mandar nas riquezas do alheio, explorações do suor, do sangue do alheio. Ou também aquele que diz, né? Ah, se a pessoa tem doença, ela esconde. Ah, querem criar tanta sentença, né? Tantas coisas assim são inverdades, né? Eu me baseio muito na verdade. Se uma pessoa falar, ai, mentiroso, ai, sai mentiroso, deve se olhar no espelho e na própria religião deles e delas. Porque fora a religião do Deus Yahvé, todas as religiões mentiram muito, pecaram muito, cometeram muitos crimes, fizeram muita desgraça. Principalmente crianças ignorantes guiadas por loucos e loucas, que chamam, essas mulheres se chamam de mentirosas, de pecadoras. Se ela é mentirosa, a religião dela é mentira. Se ela é pecadora, a religião dela é pecado. Se ela é criminosa, a religião dela é criminosa. Então a minha religião é não beber bebida alcoólica, não fumar cigarro, não usar droga, não ser homossexual, não roubar, não ter um antecedente criminal judiciário. Tudo que eu compro é com nota fiscal, porque eu sei que nessa nação a maior parte fica de olho no alheio, vizinhos lascando, sabotando e querendo roubar. Muita gente ruim e perversa.
porque devem ser mentirosos e mentirosas, filhos do mentiroso do Leviatã. E deveriam estudar um pouco mais, porque as pessoas estudam muitas coisas superficialmente, não dominam muita coisa mesmo. Não adianta o cara ter um diploma de advocacia e não ter domínio de leis, porque as leis continuam sendo os 10 mandamentos. A tutela foi utilizada em doença mental, foi usada de forma criminosa, ao ponto da ONU ser contra a tutela. Então a Carta dos Direitos Humanos garante o direito de supervisão se necessário, mas extrapola os limites, principalmente o Brasil, que foi uma ditadura. Tem leis que proíbem. O artigo 38 do Código Civil proíbe uma procuração de todos os poderes ou plenos poderes, mas insistem em fazê-las, porque existe um clima de contravenção no Brasil. Continua uma ditadura disfarçada, tribunais que erram, tribunais corruptos. O cristianismo é uma religião corruptas, religiões corruptas. Por quê? Porque é um biomo para as religiões de Leviatã. O cristianismo é uma religião de corrupção, de pessoas corruptas, mentirosas, pecadoras. As pessoas são tão mentirosas quanto o crucificado e a mãe do crucificado. As pessoas são tão pecadoras quanto a mãe do crucificado e do crucificado. As pessoas são tão criminosas quanto. Aí tem que lembrar assim, quem é que foi crucificado? A antiga serpente. Foi Deus quem crucificou e Roma queria condenar os judeus. Devem estudar isso também para saber o que é o cristianismo. O cristianismo é a religião de mentirosos feito para mentirosas, manterem a mentiras e acusações. Então eu não vou cultuar uma religião que eu sei que é uma fraude, uma fábula, uma farsa, uma religião que descumpre o segundo maior mandamento, que é não terás outros deuses e deuses diante da face de Deus, Yahvé. Então, convicções de religião, política e ciência, e saber conjuntos de ciência, também é ter juízo, sanidade, capacidade, competência. Isso é gerir a vida civil, processual e religiosa. E ciências também. Isso faz parte do entendimento do que seria o problema de saúde mental e conviver com uma sociedade que às vezes é muito mais doente do que o doente. É isso que eu descobri. Porque se eu tenho um diagnóstico e não bebo, não fumo, não uso droga, não roubo, e realmente eu não bebo, não fumo, não uso droga, não roubo, porque existe a história do si nesse país, né? Põem defeito em tudo. Parecem um Leviatã, querem colocar defeito em tudo que está perfeito. Agora, no que está imperfeito, não colocam. Se alguém é crucificado é porque é igual ao diabo. Deve ser o próprio diabo, o Leviatã. Então, isso são as sanidades que são despertas quando você, por algum momento, encontra pessoas maravilhosas que acabam dando uma palavra real e autêntica sobre os sinais de Hebreu Musar. Isso esclarece muita coisa. Nenhum homem é Deus, nenhum homem é divindade. Se um homem quiser ser Deus ou divindade, deve ser crucificado. E aí você desperta e entende o que está errado nessa sociedade de corruptos, mentirosos, pecadores e pecadoras. Se a pessoa quer falar de religião, ela tem que ser bom exemplo em algum aspecto. Eu tenho muitos bons aspectos para ser bom exemplo. Continuo lutando. Minha doença, como eu costumo dizer, na realidade é o diagnóstico, e não em si a doença, porque eu consegui brigar muito com esse diagnóstico, com esse problema. A maior parte das pessoas que têm esse diagnóstico definharam, atrofiaram, tiveram problemas de memória, perderam a mielina, não possuem cognitivo suficiente, apresenta quadro degenerativo, quadro psicomotor, tudo quanto é problema. E eu consegui ter uma estabilidade que às vezes assusta muitos médicos. Fala, como você conseguiu superar tantos problemas? Continua o problema? Isso só para profissionais muito treinados, profissionais com mais de 20, 30 anos de experiência, para conversar comigo e saber que realmente tem o problema, olhar o diagnóstico, olhar o relatório, perguntar, questionar e descobre. Porque se a pessoa estiver aleijada em cima de uma cadeira, essas religiões não curam, não salvam, não ajudam. Vão querer empurrar a cadeira na ribanceira. Então, aí o paciente aí ele fala assim, ó, você está movimentando o dedinho. A maior parte do pessoal. Eu fui do tipo. Aí vai melhorando, né? Você fala, não vou aceitar, entendeu? Se dependesse de sociedade, povo, se dependesse de religião, eu era o último dos últimos e chutado como o quê? Aí você vê assim, os textos falam que o escritor, o autor, né, Saul mudou o nome de Saul para Saulo,
de Saulô para Paulô onde, né? Não sei lá, esse povo é muito ruim, né? Aí o Paulô, que era o antigo Saul, deu uma resposta de que, mesmo ele passando fome, sede e frio, que ele continuaria cultuando aquele que ele estava perseguindo, que era a estátua pendurada no pescoço do imperador. Aí o cara fala, mas está escrito isso? Interpreta. Esses textos são mais fraude que qualquer outra coisa escrita em grego e latim. Passou pela supervisão de Otaviano. Era uma epopeia começada por Virgílio. O Novo Testamento foi escrito por Calígula, que é o Gaius, né, o imperador de Roma, que era, ele se chamava Ieseus. Calígula fazia questão, era título. Ele ganhou o título de Bispo Pietrus depois que o pai dele matou o Pompeu para pegar o título para dar para o Caligai. Caligai Malus Pietrus. Uma sandalinha perversa, Bispo das Pedras. Por que fala Bispo das Pedras? Por quê? Quando pequenininho, ele se vestia como soldadinho. Deram ordem para que tirasse todas as pedrinhas do caminho, porque ele tinha problema, ele tinha deficiência física, ele tinha tudo quanto é problema. Por que ele tinha todas essas deformidades? Porque o pai dele, Otaviano, era irmão da mãe dele. A irmã dele era mais velha, Otaviana, era irmão de Otaviano, pai de Caligai. E eles já eram filho da filha de Júlio César com o próprio Júlio César, que era marido de Cleópatra. Cleópatra era miscigenada, era uma rainha que herdou a África. Ninguém queria a África. Não, africano dá muito problema, os caras são muito retardados, demente, é isso que fala-se até hoje. Dá muito problema, muito demente, muito retardado mesmo. Bebem, fumam, muita desgraça. Então o pessoal não queria. Então essa rainha ganhou a África. Como a Roma queria uma tropa para ganhar o mundo, então o Júlio César casou com essa rainha germânica Cleópatra 54. Cleópatra é um título. Significa a encarnação de Afrodite, Minerva, Perséfone. Aí fala assim, encarnação. O Júlio César era dito como uma divindade encarnada. O Otaviano ganhou o título de César Augustus, que significa a encarnação de Zeus. O Ieseus, na realidade, se você for ver, quem é o César Augusto? Júlio César, não Otaviano. Aí as pessoas dizem, mas peraí, se o Júlio César é o Zeus encarnado, quem é Ieseus? O Otaviano. E quem é? Porque na realidade os filhos dele nasceram da própria linhagem dele. Era tudo deformado, tudo problemático. O Calígula então dava com essa botinha, igual soldadinho. E ele percebeu que tem que tirar todas as pedrinhas do caminho. Uma vez ele tropeçou do nada, caiu. Bateram tanto no escravo que esqueceu de varrer a frente. Arrumaram um culpado, espancaram. Espancaram muito. O Calígula achou engraçado, né? Ele achava engraçado a perversidade, né? Uma pessoa sofrer. Mas o Calígula tropeçava para tudo quanto é lado. Até chegou um momento que o Júlio César percebeu, olha, ele tá caindo, mas ele vai falar o quê? É o filho dele, foda-se, né? É imperador, filho de imperador. Então, aí ele começou a ajudar o filho dele, né? Teve uma hora que foi na cara de pau. O Calígula ele tropeçou e falou assim, não tem pedras no chão. Ele pegou assim, pegou a mão, assim, enfiou na rua, igual, parecia assim, o gesto de Napoleão, mas Napoleão veio muito tempo depois. Ele enfiou assim, pegou as pedrinhas e jogou pro ar. As pedrinhas no chão pra todo lado. O cara, tinha pedras e ele não viu. Mas o Calígula era muito ruim. Ele era demente, deformado, bêbado, fumando. O problema era o vinho. Quando ele começou a fazer desgraça maior, né, era o vinho. Ele bebia muito desde pequeno. Era o vinho fermentado, cada vez mais fermentado. O vinho era problemático, né? Mas ele era uma possessão demoníaca. Ele era o Ieseus, né? O Ieseus que tentou invadir Israel acabou na ponta da espada de Deus Pai. As pessoas deviam parar para pensar, né? Quem é quem nesse mundo de gente ruim, perverso, pecador, pecadora, né? Os padres dizem que todo homem é pecador, que todo homem é mentiroso, que todo homem é criminoso. Então eles são o quê?
As madres falam a mesma coisa. Aí vira mulher. Ah, porque homem é homem, mulher é mulher. Você fala, opa, homem nas Sagradas Escrituras, está lá o pessoal fala Gênesis. E, na realidade, o livro é a Biogênesis Gênesis. Significa a criação feita. Aí você vai ver assim, a criação feita da criação. Aí os caras vão traduzir e vai ficar mais entendido, né? É a natureza feita através dos não orgânicos. E a natureza feita pelas gerações orgânicas. Aí você vai estudando, você vai aprofundando o termo. Homem, macho e fêmea da espécie humana. Adão era homem, macho. A Eva era homem e fêmea, também mulher, chamada varoa, porque o homem é varão. Aí vai entendendo o que a pessoa faz. Quando uma mulher disser que todo homem é mentiroso, é porque ela não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe onde está e não sabe explicar. É uma pessoa perigosa que pode deixar muita gente doente e que ela pode prejudicar muitas vidas por causa de uma religião de fanáticos, porque essas religiões mentem, pecam, cometem crimes, fazem tudo que é proibido, não cumprem 10 mandamentos, nem sabem que o segundo maior mandamento é não terá os outros deuses e Deus diante da face. Por que tem relação com religião? A ditadura falam que eles perseguiam a religião, mas as religiões perseguem pessoas que não querem cultuar o homem, nome de homem, parede de mulher, o mentiroso pecador criminoso, nascido de uma fábula de presépio, estátua de Roma, o Zeus pendurado na ponta da espada de Deus, Yahvé, o cajado de Moisés. A política tem relação com corrupção, corrupção é insanidade, é loucura. E em Portugal costumam usar o termo para pecado, crime e mentira, bichice. Eu não uso droga, droga também é outra. Drogas ilícitas, drogas ilegais, alcoolismo é bichice também. Corrupção, criminalidade, culpabilidade. Aí a pessoa diz, qual a relação disso com a esquizofrenia? Esquizofrenia, na realidade, é um diagnóstico com relação a um problema bioquímico. Não impede a pessoa de ser inteligente, competente, capaz. Pode dar um tilt, a pessoa entrar em um curto-circuito, ter um problema de memória, pode ter um monte de problemas relativos à doença, por causa do medicamento, que muitas vezes não segura, ou dos problemas sociais. A pessoa ser culpada, acusada de problemas que ocorrem em ambiente de trabalho social, coisas que a pessoa não comete. Eu não cometo crimes, nem pecados, nem mentiras sociais. E não sou cristão e não quero ser. Eu prefiro obedecer Yahvé, a Deus, prefiro o judaísmo. Foi o que eu escolhi para mim. Agora, a pessoa querer me impor o quê? Eu não tenho tatuagem, não gosto de tatuagem. Para mim, alguma outra coisa podia pôr uma camiseta, mas eu não uso tatuagem. Então, na realidade, a esquizofrenia é um conjunto de problemas bioquímicos, também desencadeado por problemas sociais, exclusões, por envenenamento, vários problemas sociais desencadeiam a esquizofrenia, que é um problema bioquímico, que na realidade as pessoas querem julgar sem saber direito. Isso não significa que ter um diagnóstico a pessoa seja ou não um psicopata ou criminoso. Psicopata é a pessoa que mata sem motivo. Caim era psicopata. Lameque, que matou um homem e um menino, e era 7 vezes 70, 70 vezes 7 maldito, era psicopata. O Golias era um psicopata. Golias era estuprador, psicopata, ladrão, evocador de Leviatã, desafiador, era tudo que prestava. Quando Deus colocou o pequeno Davi para derrubar o leão, que era o possesso do demônio, o Golias queria ser possesso do demônio. Você não tem como exorcizar uma pessoa que é possuída quando quer. Quando a pessoa está possuída porque ela errou e não tinha noção, é uma coisa. Não tem como você exorcizar uma pessoa que queira estar com o maligno. Isso acontece em muitos casos. Usam lenda urbana, usam mitos, usam... O OVNI também tem relação com evocação de demônio. Lenda urbana tem relação com imagens de demônio. Aquela história da família Addams. Ela foi uma coletânea de lendas urbanas que foram atualizadas e mostrando que aquilo é o que aconteceu com pessoas que viviam a loucura do crime, do pecado, do vício. As evocações. Eles não estavam só satirizando a pessoa que evoca o maligno, estavam mostrando que a pessoa que evoca o maligno, ela perde as estribeiras. Eram pessoas, não eram excêntricos, ali não é excentricidade. Ali é malignidade, perversidade.
As histórias de muitas lendas urbanas são pessoas que visualizaram, participaram, ou viram, ou passaram por uma situação dessa, de possessão demoníaca. A pessoa não entendeu direito, ela fica procurando explicar, e acaba gerando lendas urbanas. Mas essas lendas urbanas são possessões demoníacas. Tem psicopata, são pessoas que acabaram possessas pelo maligno porque quiseram. Elas sabiam o que estavam fazendo, elas sabiam o certo, o errado, o bem e o mal, e fizeram porque quiseram. Se a pessoa faz o pecado, o crime, a mentira porque quer, e ela gosta de fazer o que é proibido por Deus e Yahvé, ela acaba possuída pelo demônio. É a hora que começa a abrir as portas do Sheol, serpentes de fogo. Na realidade, não são uma situação de ilusão, são coisas reais. Porque se você prestar atenção, a pessoa que faz o que é proibido, ela vive a loucura, ela desencadeia uma série de estruturações destrutivas e perniciosas, quer dizer, é uma desestruturação, né? E isso é o que se procura evitar. Agora, novamente, o que seria esquizofrenia? Doença, problema de saúde. E o que a sociedade faz? Faz como fazem com qualquer doença. Se a pessoa é cega, coxa, manca, se ela tiver qualquer problema de saúde, ela é pecadora, ela é criminosa, ela é mentirosa, ela está assim porque brigou com Deus, é porque merece. Então a sociedade continua condenando Jó. É isso que fazem. Então o esquizofrênico é uma pessoa que está doente, a pessoa pode estar com o mesmo problema de Jó, ou ela pode estar realmente merecendo estar naquela situação. Se eu estivesse merecendo, eu não estaria melhor. Como eu estou melhor, então eu não mereço. Então eu estou na figura de Jó. Agora também tem aquela história do entendimento de Moisés. Moisés não entrou em Canaã por quê? Porque ele entrou no Éden Paraíso, ele foi chamado a alguma coisa maior e melhor. As pessoas deviam saber que ele ter batido na rocha e não ter tocado como Deus mandou é porque ele estava furioso com o povo e não com Deus. E ele não desobedeceu Deus. Ele não se recusou a fazer o serviço. Ele se recusou a aceitar que esse povo ruim e perverso que quisessem mandar em Deus, mandar em si, mandar em povos e raças e gerações e se julgassem superiores. Porque estavam fazendo não só Deus de serviçal, como o próprio Moisés de serviçal. Aqueles povos que estavam ali, aquelas gerações, não estavam tratando Moisés como um profeta e Deus como Deus. Estavam tratando Deus como um serviçal. E o Moisés como escravo, como alguém que estava obrigado a fazer o que eles quisessem, não alguém que estivesse servindo Deus. Isso ofendeu o Moisés, porque Moisés percebeu isso. Só que Deus disse, tenha paciência, Moisés. Aí Deus disse, como batesses na rocha, não tocasses, não entrarás em Canaã. As pessoas interpretam como condenação, não foi condenação. Como fostes um servo fiel, e se perturbasse pelo que o povo arrogante estava fazendo, porque percebestes o volver do Espírito, entrarás no Éden Paraíso. É isso que Moisés mereceu. Vida eterna. Então as pessoas, para chegar perto do que Moisés foi, tem que lembrar que Moisés recebeu os 5 livros da mão de Deus escritos em pedra. Não só 10 mandamentos, mas 5 livros. Mais detalhes, o cristianismo nunca recebeu livro nenhum, nunca receberam os 10 mandamentos, nunca receberam o Torá. Quiseram só criar uma religião de trouxas e otários e otárias para que ele faça distorcer o pecado, o crime e a mentira no mundo. A religião da África, a África fala, porque foi escravo. Escravo? As pessoas deviam estudar o que a África era. A África era a tropa da antiga Roma. A África continua sendo do Império... O cristianismo é o Império de Roma. O cristianismo mente, peca, comete crime. Querem cultuar Ieseus, Noc, Rex e o Deus. Quem manda no Ieseus são as religiões da antiga serpente Leviatã, as corrupções, as explorações. Não estão nem aí para Deus Pai. Então, na realidade, o grande mentiroso nessa situação toda é o próprio contexto religioso que é contra o Deus de verdade. Que fizeram tanta perversidade e distorção. O cristianismo é um biombo para as tropas da África. A África, falar da escravidão, tem que lembrar por que aconteceu. E nem foi escravidão, foi feudalismo. A África era a tropa do Império de Roma. Quando a Europa descobriu que quem estava comendo daquilo que eles produziam na Europa era a África, e que a Ásia acordou a Europa falando, gente, vocês estão muito atrasados, vocês não têm tecnologia nenhuma.
Aí fala assim, ah, mas o mundo deve ser assim. Não, não é. A África compra a tecnologia da Ásia, o pessoal da Europa. Hã? Compra com o quê? Com o que eles pegam de vocês, mas pega da onde? Vocês plantam para quem? Então a hora que a Europa acordou, descobriu que eles estavam pagando comida e falaram, pera um pouco, tem X europeu. Produzem para sustentar a África toda. O excedente a África usa para comprar coisas na Europa? Não, para comprar coisas na Ásia. Aí o excedente e os líderes sabiam disso. E eles faziam o quê? É vantajoso, né? Manter o povo todo atrasado e as tecnologias escondidas nessas cúpulas, né? Costuma fazer uma comparação assim. Imagina que o espelho não seja espelho, mas sim uma televisão com internet e sistema de webcam. Então, é isso que tinha na época da Idade Média, e que o europeu não sabia, e a África explorava. A hora que pararam de produzir, de entregar, que tomaram o poder, que é isso que aconteceu na Idade Média, principalmente porque os Médicis, né, o Gutenberg queria uma cópia, fizeram a tradução, falaram, olha, tem nada a ver o que essas pessoas estão falando de religião. Ah, então isso é tudo uma fraude, tudo uma farsa? É. Aí o pessoal fez uma briga ferrenha na Europa, não queriam entregar comida na África. A África foi lá brigar com a Europa, fizeram um arrastão, saíram quebrando, estuprando, fizeram tudo que até desgraça. Foram pegos, no final das contas o europeu foi lá e arrebentou, destruiu mesmo. Aí a África parou de atacar e os caras ficaram igual uns vagabundas. Ah, não tem que dar comida, vocês, prisioneiro, lei de prisioneiro, vocês têm que dar comida, vai continuar sustentando um bando na Europa? Ué, expulsa todo mundo, não quer pagar, agora eles vão ficar tudo sentados aí recebendo comida? Não, manda de volta para a África, manda. Usaram uns navios, pagaram os custos e tudo. No final esse dinheiro foi parar secretamente nas hierarquias secretas do Iesius, né? O cadáver controlado por um bando de cúpula de bichices, de Halloween, sem vergonha, corrupto, mentiroso, pecador. Esse povo foi posto no navio, foram para a África? Não, não foram para a África, vieram para o Brasil. Mas o que vieram fazer aqui? O que vieram fazer aqui? Ocupar terra para a igreja. Por isso que a África não pagava nada, não paga ainda, né? Não paga luz, não paga aluguel, não paga comida, não paga nada e ainda mantém as religiões da negada. As religiões da África cultuam o Leviatã. Então, se você prestar atenção, é a mesma putaria. O Brasil tem que acordar para isso. Aí vem assim, as pessoas que têm doença diagnóstico mental, não tem concurso, não tem trabalho, não tem empresa que contrata, não tem mercado de trabalho, não tem nada. Agora, drogado, toxicomania, prostituta, preto, você fala assim, preto, tem preto e preto, tem que saber a diferença de qual é qual, né? Qual é de Deus e qual é dessas religiões do diabo, né? É Belex, Blacks e Belex, né? Tá cheio de Belec. O que mais tem no Brasil é Belec. Recebem bolsa, mensalinho, bolsa isso, bolsa aquilo. Os caras fazem o que na vida? Trabalham? É uma coisa que é a Europa, né? Você fala, ué. Aí quando vem um francês e descobre tudo isso, os caras matam, porque quer esconder? Então o Brasil está na mesma problemática que a Europa enfrentou naquele período, em que a África comia, bebia, ainda vendia o excedente na Ásia. Está praticamente assim o Brasil. E a pessoa com um problema de saúde mental é recusada, rejeitada e tratada como louco. É louco. É louco. Eu falo assim, ó, louco eu não sou, graças a Deus. Não bebo. Louco queima dinheiro, eu não fumo. Louco usa droga, eu não uso droga. Louco dá bunda, eu dou pra Deus Pai tomar conta, né? Armadura de herói, né? Então eu não sou louco, não sou homossexual. Louco adultera, não sai com mulher de ninguém, casada, nem namorada, nem noiva, não quero mulher de ninguém. Entendeu? Aí louco é corrupto. Tenho vergonha na cara da direita e na cara da esquerda. Duas caras, né? Simetria, né? Então eu tenho vergonha no olho da direita e no olho da esquerda. Beleza. A pessoa vai falar assim, o louco, não acredito em Papai Noel de jeito nenhum. Sei que Papai Noel é uma fábula, uma farsa, uma mentira, uma perfídia, uma calúnia. Papai Noel é igual a religião do diabo, né? Usam para ensinar a criança a mentir, pecar, cometer crime, para explorar pai e mãe, para eles ficarem endividados. É um bando de idiota, né? Porque se lascam porque querem.
Então eu não sou louco, não acredito em Papai Noel. A televisão, ficar perdendo tempo, assistindo um negócio enlatado, que na realidade eu como enlatado, mas de coisa conservante natural, eu seleciono como carne, sou vegetariano, não sou louco, não mato criatura para comer. Tem vários outros aspectos de sanidade e viver numa sociedade de perversidade, imoralidade, prostituição, né? O Brasil com 50 mil mortos por assassinato no ano de 2013. Foi mais estupro do que morte, né? Mais de 50 mil casos de estupros. E os índices fraudados para baixo. Pode-se ter um índice até o dobro desse, né? Pode ter sido 100 mil assassinatos e 100 mil estupros. O Brasil, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O Brasil, o maior consumidor de drogas que só tem no Brasil, né? Essas drogas aí que o pessoal vai dando na criptonita, umas drogas aí que é mistura de droga em cima de droga. Não é uma droga, essas porcarias, né? Essas drogas, você sabe, elas são muito baratas. Aí você vai começar a pesquisar por que elas são baratas. Por quê? Porque elas são sintética, artificial, transgênica e tem Boa Noite Cinderela. Um dos problemas da Boa Noite Cinderela é um comprimido usado por psiquiatra e um comprimido usado em veterinária. Qual o problema da junção desses dois comprimidos com bebida alcoólica? Causa realmente, a pessoa fica apagada, ela dorme, ela não, por isso fala Boa Noite Cinderela, né? É o Boa Noite do capeta. O capeta falando Boa Noite Cinderela, não vou tomar isso aí de jeito nenhum, filha da puta, né? Puta é o diabo, prostituto o demônio. Aí você vê, a mulher toma a bebida, ela não viu, foi arrastada, ela é violentada, estuprada por 10, 15, 20, 50, 100, nem sabe o que aconteceu. Ela tá lá, estática, né? 12 horas. Ela leva 4 horas para despertar. Depois que desperta, ela vive aquele inferno, ela vai vendo que ela está sendo molestada, e zombada e lascada. Depois de 8 horas, ela começa a se mover. Ela percebe que ela foi estuprada, toda violentada. Aí ela começa a querer procurar socorro. Aí começam os problemas. Não usa o preservativo. Aí ela vai falar, mas usar preservativo em estupro? Ela foi estuprada, né? Ela vai ficar com aquela sequela toda de ataque, que ela não sabe como ela foi parar ali, porque aquele bando de homem tá lascando ela nem sabe o que aconteceu. Ela foi dopada. Ela foi sequestrada. Ela foi violentada. Ela foi molestada. E o pior de tudo, ela pode ter pego DST, doenças sexualmente transmissíveis. Tem um conjunto de 8 doenças principais que não tem cura e tem um monte de DST, subgrupos. E AIDS. Né? Aí, não bastando ela estar sobre risco, dentro de risco, ela com certeza ela vai ter um problema irreversível. O Boa Noite Cinderela, como o comprimido é usado em veterinária para esterilização de criaturas e são mamíferos, ela também vai ficar estéril. Ela não vai poder ter filhos, nem filhas. Não bastasse isso, ela vai ter problema de memória pro resto da vida. Não bastasse isso, ela vai ter outro problema. Ela pode ter lesão cerebral, problema de atrofiamento das fibras dos neurônios, ela pode ter perda de cognitivo, ela pode ter perda de memória, perda de lembrança, perda profissional, ela vai ter perda para todo lado. Ela pode, de repente, esquecer que ela fez uns 2, 3 cursos. Ou esqueceu toda a matéria da 7ª série. Não lembrar nunca mais a matéria. Ou ou não lembrar de pai e mãe. Sabe-se lá o que pode acontecer. Aí não bastassem os caras sacanear a mulher, os caras também fazem isso com o homem. O cara fica dopado, não lembra, os caras arregaçam o cara. Mas o cara vai poder ter filho? Provavelmente tudo deformado. O cara vai ter problema de saúde? Diversos problemas. Isso acontece no Brasil muito. Isso é festinha de rave, carnaval. Por que tem aluno universitário que não vai em festa de universidade? Porque vira rave, o cara não quer rave. Entendeu? Ele sabe que vai virar uma putaria. O carnaval acontece isso muito, bastante. O Brasil é um dos países que tem mais casos de esterilidade. A mulher tá estéril. Por que ela não pode ter filho? Porque ela de repente passou por uma cena dessa e nem lembra. Né? O pior de tudo, a mulher falou, olha, saiu com as amigas, ele ficou de madrugada, e ela foi dormir não sei onde. Ela não tá sozinha, ela não viu nada. Saiu dali tudo, não viu o que aconteceu. Então as amigas na casa, o que tá fazendo na casa do fulano? O fulano quietinho, né? Oi, tá, vocês se cansaram, vai tudo pra cá.
8 mulheres dormindo lá na casa do cara. O cara. Então a amiga, né? Amiga é. Amiga. O pessoal fala assim: tenha medo da onça, amigos e amigas da onça. É. A amiga do oposto amiga, todo mundo fez a maior festa de suruba bacanal, rave, gangues, evils, Halloween, orgia, putaria. Aí depois o pessoal faz a desgraça, acorda todo mundo de manhã, ninguém viu nada, né? Sai antes. Ó, se sair antes de 8 horas, não vão saber nunca nada. Sai tudo dando risada. Aí a mulher passa a vida, né? 15 anos, tem tanto filho, não consegue engravidar. Por que será, né? Essa droga foi usada na década de 60. Então faz tempo que lascaram a vida de um monte de gente, né? E o pior, pode acontecer da mulher engravidar? Não. Não tem nenhum caso que tenha reversão. Então estão procurando até hoje alguma coisa para reverter. Reverter, pior de tudo. Os efeitos colaterais podem ser revertidos, se a pessoa perceber, nas primeiras 48 horas. Tem efeito colateral, que continua circulando no organismo. De repente a pessoa pode tomar alguns tipos de chás de ervas saudáveis, que são alimentos, que pode ajudar a reverter alguns problemas de efeitos colaterais. Reversão de efeitos colaterais. Mas a história da esterilização, difícil, hein? Que química que vai reverter a química que secou o útero da mulher? Fala assim, secou o útero, não. As trompas de falópio vai secar a parte de produção de hormônio, de ovulação, vai lascar a mulher, ela vai ficar esterilizada. E aí, essa sociedade é perversa, ruim, e vai falar mal de quem? Do portador de doença mental? O cara é portador de doença. Qual a vantagem que eu tive com esse diagnóstico? Nenhuma vantagem. Além de ficar sem renda, sem estudo, sem acesso a trabalho. Mas olha, esse diagnóstico só serviu para me lascar, me prejudicar, fazer tudo que é proibido por Deus contra a minha pessoa. É só para isso que serviu. Agora, com relação às pessoas raras que me ajudaram, esse diagnóstico só me ajudou nesse sentido. Pessoas que vieram me acolher para me tratar, me ajudar a encontrar o rumo. Agora, eu não sou obrigado a cultuar a religião de Zeus. Essas pessoas que mais sacaneiam, as que mais falam de Zeus. E eu vivi essa situação de opressão, repressão, depressão, toda essa desgraça social. Então, a história de as pessoas não lembrar, ela não lembra quando ela tem problema. Se ela não estiver bêbada, drogada, dopada, se ela não for mentirosa, pecadora, como ela vai dizer que não lembra? Só se ela tiver sido dopada, tiver efeito colateral, envenenamento. Então, a esquizofrenia é um problema de saúde. Agora, o que o esquizofrênico enfrenta? Problema social, religioso, cívico, problema de raças, povos, históricos, de sociedades que querem oprimir outras sociedades por causa de um passado que você sabe que é torpe dessas sociedades. Enfrentar exclusão estudantil, exclusão trabalhista, exclusão social, exclusão profissional, exclusão de tudo quanto é sistema. Então esse diagnóstico nunca me deu vantagem nenhuma, só me deu prejuízo, muitos. Prejuízo familiar, prejuízo social, prejuízo econômico, financeiro, prejuízo no tribunal. Se o tribunal não me ouve, por que uma empresa deveria me ouvir? Se não existe uma empresa pública que me contrata porque eu tenho esse diagnóstico, por que uma empresa particular tem que me contratar? Se o executivo, legislativo, judiciário não me contrata, se o INSS não me contrata, se os próprios tribunais nos quais eu vou levantar as minhas questões relativas a esse diagnóstico não me contratam, onde eu vou conseguir serviço? Então, a pior dos fatos é ter uma qualificação e não ter espaço de trabalho. As empresas não querem contratar uma pessoa com um diagnóstico pré-existente porque é doença pré-existente. O INSS não se importa com isso, os tribunais distorcem isso. Se o paciente não ficar atento, leva uma tutela, sendo capaz de gerir a vida civil e processual. Eu tenho muita consciência. Uma tutela só serviria para destruir tudo que eu levei muito tempo para lutar e obter e conquistar. Então, na realidade, a tutela tem servido para prejudicar professores e pessoas com doença ou com diagnósticos de doença de saúde mental.
A tutela é para destruir todo tipo de tratamento, todas as conquistas, tudo que a pessoa tiver construído, levado. Eu levei 26 anos para chegar onde eu cheguei. E olha onde eu cheguei. Com muito obstáculo e muita gente para me prejudicar, apareceu muita gente agora para me ajudar, para perguntar. Eu não quero que dó de mim. Na minha concepção, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sol. Dó. Agora, piedade, misericórdia, Deus que tem que ter piedade e misericórdia, né? Essas pessoas não têm piedade e misericórdia de ninguém. Agora, falar coitado, coitado é o diabo, né? Coitado quer dizer desgraçado. Coitado quer dizer miserável. Eu não sou coitado, nem miserável, nem desgraçado, né? Miserável, coitado, desgraçado é a antiga serpente pendurada na ponta da espada. Essas religiões desgraçadas e miseráveis. Então eu sei muito bem o significado das palavras. Eu não fui para a escola para pegar o meu dicionário e guardar embaixo da carteira. A maior parte nem tem dicionário, eu tenho até hoje. Então eu fui para estudar, fui para levar a sério, e o que eu recebi foi: ah, é louco, é isso, é aquilo. Não sou, não. Tenho um problema, mas não sou louco. E não vou acreditar nessas loucuras dessas religiões, políticas, ciências, essas fábulas que servem inutilmente para transformar a sociedade mais miserável. A política desse país já foi muito corrupta, os tribunais não aceitam CPI contra os tribunais foram tão corruptos quanto o legislativo e o judiciário foi tão corrupto quanto o executivo e o legislativo, quanto o militarismo, que eu costumo chamar militarismo de Leviatã. A ditadura dizem que terminou. Eu não estou vendo o término da ditadura, eu estou vendo o começo de um império de arrogância, de distorção, de destruição. O que fizeram na ditadura hoje é pior, né? O inverteram, não estão matando, estão torturando. Não estão matando, estão excluindo. Estão mantendo a pessoa na miséria, na pobreza, abaixo da linha de tratamento de gente. Carta dos Direitos Humanos no Brasil foi toda ela descumprida na ditadura e ainda hoje. O tribunal não está interessado no que a pessoa pensa. Eles querem julgar. Eu já ouvi o psiquiatra falar: o juiz julgou o meu laudo. Julgou. Como que o juiz julgou um laudo? O juiz não tem que julgar um laudo. Ele tem que analisar a conclusão. Ele não analisou a conclusão. Ele analisou um dos tópicos da conclusão, que foi uma resposta diferenciada. Ah, não tem problema psiquiátrico. Então, para que serve o diagnóstico? Então, o cara tem o diagnóstico e não tem o problema psiquiátrico. Porque está tomando medicamento. Porque o medicamento torna sintomático. Ah, é crônico. Ah, mas está melhor. Ele tem 31 anos. 31 anos, cara? Eu tenho 42. Então, você enfrenta improbidade administrativa, peculato. Às vezes você tem uma improbidade que é mais incompetência, um peculato que é mais tráfico de influência, um diz-que-diz de gente que nem leu nem pesquisou nada. Para todos os efeitos, o INSS considera a esquizofrenia paranoide uma doença mental crônica e está embasada numa lei como alienação mental. Quer dizer, eu fui classificado como um alienado mental sem ser alienado. Eu não sou alienado. Só que a doença é de alienação, porque ela gera exclusão, gera problema de saúde e é uma doença pré-existente. Então, na realidade, se enfrentar uma sociedade que mais prejudica do que ajuda. Aí, quando a pessoa quer ir embora, ela descobre que as pessoas só falam de dinheiro, 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 e no final não quer te dar um centavo pelo que você faz. É a história do artesanato. O cara faz 1000 peças de artesanato, cada uma valendo 30. Se você achar alguém que pague 30 centavos em tudo, é muito. Aí pagar para trabalhar, né? Você pagar 50, 100, 200 reais de materiais, faz 1000 peças para alguém querer você pagar 30 centavos. Você paga 50 e vende por 30, um negócio que vale 30 cada um e não é 30 centavos. Isso é uma sociedade de exploração. Lá a África se declara como não escravos, que nunca foram escravos. Então você vai estudar a história da África que nunca foi escrava. Cobiçam, gananciam, invejam, caluniam, difamam, mentem, enganam, roubam, adulteram, matam, assassinam, estupram, violentam, fazem tudo o que é proibido. Evocam demônio, capeta, tudo. As religiões da africana, todas elas cultuam o demônio. Eles julgam que as religiões da África mandam no cristianismo, porque o demônio é quem manda no cristianismo. O pai do cristianismo eles chamam de Exu Axé, que é o Leviatã.
Então, se você vai estudar a história da África, assassinato, roubo, furto, perfídia, estupro é o que mais ocorre na África. Lá tem quase 1 bilhão de pessoas. Tem africano que não aguenta a África, de tanto que foi. Tem africano que já foi assaltado. O cara trabalha, tem um cara que pôs lança-chamas no carro. Ele foi preso. Depois ele estava tão cansado de ser assaltado e levar o carro dele, ele tinha uma pasta em que ele amassa de compra de carro. Ele pôs um lança-chamas para alguém que tentasse roubar o carro dele. Só disparava se o cara entrasse e tentasse fazer ligação. Mas o lança-chamas torrou o bandido. Ele foi preso. Agora, por que a polícia nunca prendeu? Ele perguntou isso. Por que a polícia nunca prendeu os bandidos que roubaram o carro dele e nunca recuperaram o carro dele? Então, na realidade, se você estudar a história da África, a África tem um histórico muito ruim de perversidade, pigmeu, canibalismo, zoofilia, prostituição, homossexualismo, roubo, furto, tudo que é desgraça. Aí os pretos que estão fora da África, lá na África é preto, nos Estados Unidos é black, ou negar. No Brasil, se você falar preto, não, eles querem ser escravo, querem ser negro. Essas raças que estão fora da África são iguais às que estão na África? E é isso que eu tenho que dizer sobre interpretações, sobre entendimento que seria esquizofrenia, a doença, que não me impede de ter religião, política e de ter conhecimento de ciência, não me impede de ter capacidade, competência de gerir minha vida civil, processual, meus direitos de religião, política e ciência, não me impede de estudar, de aprender, de ter entendimento, de ter discernimento e pensamento. Agora, viver uma sociedade de trouxas, o cara fala trouxa. Trouxa pra mim é de roupa suja para lavar ou trouxa de roupa limpa para guardar, passar e guardar. Então, na realidade, otário e otária, como costumam falar, é o povo do demônio. E o cristianismo, se você estudar, não tem histórico de outra coisa senão ser pau mandado da antiga serpente e o Leviatã. Por isso que eu prefiro o judaísmo, culto ao Deus Yahvé. É difícil viver uma sociedade mundial com cheio de problemas. Você tem uma ONU que procura seguir o bem. Você tem uma ONU que é de Leviatã. Você tem muita máfia. As máfias sendo aplaudidas e aclamadas por religiões, por corrupções, por uma sociedade. A sociedade quer condenar políticos corruptos, mas ela é corrupta. Uma pessoa que é mentirosa não pode condenar o mentiroso. Uma pessoa que é pecadora vai condenar o pecado. E como uma pessoa corrupta vai condenar a corrupção? Eu condeno a mentira, a corrupção e condeno aquilo que é exatamente contrário do Espírito Santo Pentecostes que me habita, porque eu faço comunhão com meu Deus, Yahvé. Eu não vou mudar a minha sabedoria, a minha forma de interagir com a sabedoria de Deus. Querem falar filosofia? Ah, filosofia para que serve? Os gregos falam para amar sabedoria. Eu prefiro amar sabedoria em português. Estamos no Brasil, um país cheio de gente ignorante, de pessoas que têm diploma muitas vezes se acham mais do que a própria arrogância. Querem falar da falta de inteligência da infância, porque tem que entender assim, tem muitas gerações que são ruins, perversas, pecadoras, mentirosas, criminosas desde a meninice, para saber que criança mente sim, peca sim, e ela pode ser muito bem educada ou muito mal educada, pode ser uma marionete fantoche de bêbados e bêbadas, de torcidas que usam opressão, porque quando a pessoa está sozinha, a torcida cerca como covardes, né? Como leões atacando um elefantinho. Agora, quando a torcida percebe que o elefante vai ganhar, o que faz? Então, o que eu tenho a dizer é Shalom Adonai Nessiere, amo Yahvé Deus.